Olá, seja muito bem-vindo a mais um Cenário Entrevista. Eu recebo hoje Christian Rocha, negro, ativista, líder do movimento negro, bacharel em Direito, morador da Zona Leste de Manaus. Meu amigo, seja muito bem-vindo, é uma satisfação muito grande receber você aqui. Muito obrigado, a alegria é minha, a honra também de revê-la e de poder falar um pouquinho daquilo que a sociedade vem passando. Tivemos aí ainda há pouco, acho que uma semana mais ou menos, uma situação bem delicada, né, para memória, para a história do movimento negro em Manaus, que foi a tentativa de mudança do nome da Praça Nestor Nascimento para um artista que a gente não pode desmerecer, né, porque ele também deu a sua contribuição cultural para a nossa cidade, mas que, né, dentro da proporção era bem menor. Os movimentos se reuniram e conseguiram. Como diz uma colega nossa aqui da redação, o bem venceu. Conta pra gente como é que foi isso. Olha, é importante que a gente veja que são campos diferentes quando a gente tenta fazer um comparativo do artista para o líder Nestor Nascimento. Nós em nenhum momento a gente quis desmerecer o artista. Só que é importante ressaltar e ser realista que enquanto um lutou pela igualdade no nosso estado, no Brasil, no mundo afora, o outro levou alegria, porém hoje ele seria enquadrado em um racismo recreativo. Então, tentar retirar o nome do Nestor de uma simples homenagem em uma simples e pequena praça mexeu muito conosco, até porque a comunidade negra ela não tem amparo no parlamento, não tem amparo no poder público, então foi demais para a comunidade negra, posso falar dessa forma, e aí foi quando teve uma união histórica, isso vai ficar nos livros de história do nosso estado, onde todos os movimentos sociais deixaram de lado suas diferenças e se uniram para tentar reverter e conseguimos reverter essa situação. Você estava contando aqui nos bastidores que houve uma movimentação quando a Cenário chegou. Conta pra gente como é que foi isso. A verdade é que nós estávamos todos lá e foi um choque quando a gente foi chegando, porque cada movimento foi chegando, a gente não esperava que ia ter tudo aquilo. E a Cenário pôde cobrir e pegar a fala de todos os grupos sociais, quando todo movimento social, todo grupo, ele tem aquele individualismo, né? Outros têm querelas, isso seria natural, né? Então, quando a Cenário chegou junto todos os movimentos sociais. Então, cada um ali se expressou como achou, mas tendo um objetivo, de manter o nome do Nestor Nascimento, que foi o primeiro líder negro a comandar um movimento social no Amazonas, que foi o Alma Negra. E antes do Nestor falecer, eu tenho um fato especial, que antes do Nestor falecer, nós nos encontramos 3 dias antes, ele pegou toda uma pasta que ele tinha e me passou a pasta. O Nestor tinha sofrido um AVC e já não falava tão bem, tinha dificuldades em se locomover, mas mesmo assim, com o braço direito, porque foi com o esquerdo, o braço direito, ele me deu a pasta com todos os documentos dele e fez esse gesto. Então, com esse gesto, eu me senti tão privilegiado, porque existem muitas pessoas com um conhecimento maior do que o meu no estado. E existem lideranças também muito boas no estado que até eu também vejo como referência. Só que aquilo que o Nestor fez comigo, eu achei aquilo mágico. Para mim foi uma bênção, levo isso comigo até hoje. Peguei todos os documentos dele e levei para a Praça 14. Deixei com seus parentes, deixei no Quilombo Urbano, onde eu lutei para que ele fosse criado, o segundo quilombo urbano no Brasil, porque diziam que no Brasil e no nosso estado, principalmente no nosso estado, não existiam negros. Então, quer dizer, a gente vem lutando contra afirmações que realmente vão contra aquilo que nós estamos pregando há anos, que é a igualdade inexistente.
Existe na nossa carta magna, nessa carta social, mas não existe na sua prática. É como se ele estivesse dizendo para você, segue, dê continuidade à minha história. E ali a gente é um pouquinho refém de tudo, um pouco, né? Porque o Christian Rocha ali, muito novo, queria realmente pregar aquilo, porque eu já tinha sentido na pele, aos 15, 16 anos, o que era preconceito. Eu já fui barrado em supermercado, quando eu era muito novo, com 15, 16 anos. Eu era motivo de piada na minha escola, mas nem por isso eu baixei a cabeça ou fiquei reclamando. Digo, quer saber? Eu vou lutar. Então foi quando eu vi o Nestor Nascimento andando pelo centro, aquele negro andando de paletó branco. Mas até então eu não tinha me aproximado dele. Então eu jogava bola na Praça 14, minha infância, adolescência foi toda na Praça 14. Então foi quando começaram a falar do Nestor. Mas eu já vinha por aqui com o movimento Orgulho Negro, porque era um orgulho que a sociedade e a população negra em especial deveria ter da sua história, porque o movimento negro ele não pede ajuda, ele pede respeito. Os respeitos são constitucionais. Quando esses respeitos não são praticados, então existe um crime, existe uma omissão por parte do Estado de promover essa igualdade, até então inexistente. E o resumo da ópera é que no dia posterior haveria uma manifestação, e essa manifestação se transformou em uma grande comemoração. Se transformou em uma grande comemoração. Por que, Christian? Porque o movimento negro, a comunidade negra, ela nunca venceu uma batalha. Por que quando eu digo que ela nunca venceu uma batalha? Porque se você vai olhar para o legislativo, e aí você vê a agenda dos parlamentares, e isso aí eu não sou contra nenhum parlamentar, porque se ele chega lá com a bandeira da igreja dele, ele vai defender o quê? A igreja dele. Se ele chega lá com a bandeira dos taxistas, ele vai defender os taxistas. Então cada um já chega com uma bandeira. Só que quando alguém levanta a voz e fala, eu vou lutar pelo pobre, ele precisa entender que a maioria dos pobres são negros. E quando ele deixa de lutar pelo povo pobre, ele deixa de lutar pelo negro. Então, quando eu falei que não existe a pauta negra na agenda dos parlamentares, é isso. É na saúde, é na cultura, entendeu? É nos próprios processos judiciais. Então, tudo isso foi a gota d'água para tentar apagar o nome do Nestor. Então, quando eles viram que mais de 50 movimentos sociais assinaram em menos de 24 horas, eles viram que realmente o gigante preto acordou, entendeu? E quando a gente fala gigante preto, é porque o Brasil e o Amazonas, ele é muito pacífico. Você imagina, o mundo se revoltou com o caso Floyd. O mundo se revoltou com casos de outros países. Você imagina se chega aqui no nosso estado e vê as truculências que existem com pessoas negras, as pessoas reclamando do caso Floyd, e aqui teve o caso do Davi. Em menos de um ano a gente acompanhou mais de 10 casos, o INAO, nós colocamos amigos advogados para acompanhar o caso. Eu fico imaginando se realmente tivesse uma notoriedade, todo dia teria uma manifestação. Fala um pouco sobre o INAO, que é o Instituto Nacional Afro-Origem, do qual o Christian é o presidente. O INAO, ele é um movimento nacional. Eu o represento aqui no estado e tenho a procuração para representar no Brasil e fora do Brasil, onde nosso presidente nacional é o Igor Frederico, nossa presidente de honra é a Valneide Nascimento, ambos Igor de Minas Gerais e Valneide do Espírito Santo, quilombola, e nós temos essa vertente, nós temos essa bandeira de lutar por todas as classes, por todas as vertentes da sociedade. Agora, por último, nós estávamos no município de Barreirinha, fazendo doação em parceria com a Sejusc para mais de 100 famílias. Então, quando a gente é confrontado com o que nós estamos fazendo, eu fico assim pensando todo esse tempo. Existia nos jornais, Andréia, aquele termo boa aparência. Quem preenchia esse termo boa aparência? Nós fomos lá, lutamos, brigamos na justiça e esse termo foi retirado há muito tempo. Nós estamos quase todo santo dia em parceria
para proporcionar cursos profissionalizantes. Essa pandemia veio e atrasou um pouquinho. Então, nós estamos sempre nas escolas palestrando, educando, levando as pessoas a um campo de reflexão, levando as pessoas para um campo educativo. Só que hoje o INAO, ele está mais presente agora no lado da lei, em cobrar a aplicabilidade da lei. Porque como as pessoas estão tentando desmontar a luta pela igualdade e tentando ridicularizar a luta negra, nós estamos agora indo pelo lado da Constituição, que é o que nos garante realmente lutar por direitos. E o INAO, ele é esse instituto que logo vai tentar proporcionar cursos técnicos. Nós já estamos estudando e de primeira mão aqui no cenário, eu não poderia deixar de citar isso, porque vocês têm dado uma oportunidade para o movimento negro. Na verdade, nós não temos, a voz que nós temos são vocês. Nós não temos espaço. Se nós formos, eu mandei alguns e-mails para alguns poderes, eles demoram a nos responder. Então, eu aqui quero dizer a você que o Instituto vai estar lançando, em parceria com a Sejusc, com o Ministério Público Estadual e com uma parlamentar, o primeiro curso de capacitação de cuidadores e pais de crianças autistas e com síndrome de Down. O INAO vai estar lançando isso. Tu tens noção de quantos pais vão poder trabalhar e deixar o seu filho ou sua filha que é autista com um cuidador, ou até mesmo em casa, mas tendo já os cuidados amparados pela técnica, pela ciência e por esse lado social também. Então, o INAO, ele procura tentar melhorar a vida das pessoas. Como nós não temos poder de polícia, como nós não podemos sentenciar ninguém, nós vamos pelo lado educativo abraçados com a lei. Vale lembrar, gente, que racismo é crime inafiançável, está na Constituição. E a gente vai deixar aqui o artigo para deixar bem claro para quem gosta de tomar algumas atitudes erradas. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. O universo da informação sem preconceitos. A pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda a sexta às 6 da tarde na TV Cenário. Acesse revistacenarium.com.br. Música, séries, cinema, literatura, arte, aventuras. Várias outras dicas para você aproveitar melhor o seu fim de semana, você confere no Cenário Recomenda. Toda semana, a equipe da revista Cenário separa as melhores dicas para indicar para você e toda a sua família. Confira! Sábado, 3 da tarde, no site da revista Cenário e redes sociais. Os cases que se tornaram sucesso no estado, experiências que deram certo, histórias de superação, grandes nomes do empreendedorismo na Amazônia. Tudo isso e muito mais você confere no programa Empreender na Amazônia na TV Cenário. Toda quarta às 7 da noite, com a apresentação do economista Marcos Evangelista. Confira revistacenarium.com.br. Voltamos com o Cenário Entrevista, que recebe hoje Christian Rocha, é o presidente do Instituto Nacional Afro-Origem, o INAO. Presidente, fala pra gente sobre projetos de lei, o que está vigorando, o que está em andamento para resguardar o direito do negro. Olha, primeiro ponto é a saúde. A saúde ela é primordial na vida de qualquer ser humano. Existe um projeto de lei na Assembleia, de autoria da deputada Joana D'Arc, que trata sobre a população negra sendo na sua equidade. Quando a gente fala sobre equidade, a gente não está falando de igualdade, existe uma diferença. Então, os negros, como foram, na sua maioria, vítimas do Covid, esse projeto vem tratando da equidade, onde o negro não tem
o espaço de ser atendido de uma forma digna, onde seja colocado no campo a situação da sua patologia, a situação aonde ele mora, porque a comunidade negra, se ela é a maioria da população pobre, então ela não tem acesso ao saneamento básico, não tem acesso a uma saúde pública digna. Então a maioria das pessoas infectadas pelo Covid foram as negras, que elas exercem os trabalhos informais. Isso aí é pesquisa. Então esse projeto de lei é um projeto que vem abraçando a saúde da população negra, que é o Plano Nacional de Saúde da População Negra de 2006, lá atrás. Você lembra qual que é o nome, desculpa, o número do projeto? Não lembra? Não lembro, mas eu acho que ele é de 2020. E interessante que esse Plano Nacional de Saúde, que vem falando sobre a equidade, ele é de 2006. Então são projetos como esses que a equidade ela entra no campo aonde existe uma diferença. É como você tentar colocar um encalço, uma base para uma pessoa baixa olhar na mesma proporção que uma pessoa alta. Porque a diferença é isso, mas a equidade, buscando mecanismos, faz os dois ficarem no mesmo nível. Isso é equidade. Não é igualdade, é equidade. É tratar de forma diferenciada os que são diferentes em relação a isso. Então esse projeto de lei, ele vem de encontro com o que a comunidade negra, a população negra vem reivindicando há muitos anos, que é a sua saúde. Então esse projeto ele foi rejeitado e eu acionei o Ministério Público Federal, acionei o Ministério Público Estadual para que eles revejam o comportamento dos deputados em relação a esse projeto e que eles possam emitir uma nota técnica de que esse projeto de lei é importante para a comunidade negra. Sobre fraude na UFAM, você estava me contando uma história e eu gostaria que você contasse também aqui para os nossos internautas. Olha, a fraude na UFAM é um assunto, foi um caso tão bizarro que a gente ouviu de que alunos, até make, as alunas fizeram make para aparentar ser negra. Então, o que a gente vê hoje do movimento negro é só uma resposta porque a gente está falando para a sociedade, que a sociedade não está preparada para receber as políticas públicas. Ela quer sim os benefícios, mas ela não está preparada, porque as cotas, ela é um projeto provisório, Andréia. Então, ela é um projeto provisório que tem o objetivo de amenizar esses censos, onde a gente tem a segunda maior população negra do mundo e somente 6% adentram uma instituição de ensino superior e menos de 3% conclui. Então, os alunos fizeram uma maquiagem, uma montagem. Fizeram uma maquiagem, foram processados, perderam, e eu espero que eles também paguem, né? E que isso não se repita mais, porque essas cotas foram implantadas, foi resultado de lutas para pessoas negras que não têm acesso, pessoas que passam o dia trabalhando, buscando o seu sustento, que não pode pagar um cursinho, que não tem condições de competir com alunos de escola particulares ou de alunos que realmente tenham todo aquele aparato para se preparar para cursar uma faculdade. As cotas é para isso. É um outro projeto de equidade. Agora, Christian, vamos agora para um âmbito muito mais amplo. Redes sociais, internet. Você, como um líder muito ativo, muito antenado, muito conectado com tudo que acontece em relação ao seu movimento, você acredita que a internet e as redes sociais elas vieram para auxiliar os negros, dando vez e voz, ou vieram também para piorar aquilo que já era ruim? Olha, infelizmente, esse avanço, o Brasil parece que está muito atrás, porque hoje a gente chega nas redes sociais e a gente vê que realmente, eu não queria usar essa frase, mas é a mais correta. Infelizmente, a rede social hoje assim, é um bueiro a céu aberto.
sem tampa nenhuma. As pessoas ali se acham no direito de te ofender, se acham no direito... Não existe um debate, não existe um respeito. E hoje, pelo fato da busca pela leitura, o Brasil ele tem esse déficit, o Brasil não gosta de ler. E aí a internet chega e deveria ser um braço, deveria ser um aliado. Só que, infelizmente, a sociedade, na sua maioria, ela não é incentivada a ler. Então, com isso, a gente vê hoje, na rede social, um verdadeiro campo de guerra, onde as pessoas levam o discurso ou levam a conscientização de classe para um lado, digamos assim, tentando ridicularizar o negro, a mulher, o idoso, o próprio homossexual. Então, o que a gente vê hoje é que aquelas pessoas que detêm uma certa ignorância e tentam ser opressoras, elas só estavam esperando o momento. E o momento é esse que nós estamos vivendo. O Brasil passa por um momento muito difícil, né? Então, a gente precisa tentar entender que não é fácil estar na rede social, não é fácil ter um programa como esse, que tenta trazer, tenta educar, levar para um campo de ideias, um campo de reflexão. Infelizmente, as pessoas elas passaram a ter mais vontade de deteriorar a imagem das outras do que contribuir com o debate. Domingo passado, foi Dia dos Pais, e você é pai do Christian. Isso. Né? Geralmente é um motivo de reflexão, é uma data para refletir, para agradecer. Como pai, que legado você quer deixar para o seu filho? Andréia, eu iria apresentar uma carta para o movimento negro, me despedindo do movimento negro, porque eu tenho mais de 20 anos de militância e muita coisa a gente conseguiu, como o feriado da consciência negra. E eu quero apenas que o meu filho, ele abrace a causa, mas estude. Não faça como eu. Eu parei de estudar pela causa. E isso me trouxe consequências muito ruins. Não a causa ela é uma luta edificante, mas eu quero que o meu filho, ele lute, ele não busque meios em que ele fique dependendo de algo. Eu sempre digo para o negro que o papel dele, que o valor dele está dentro dele. Então é isso que eu quero passar para o meu filho, que ele saiba que o valor dele está dentro dele. Então, quando meu filho nasceu, fez eu voltar para a luta, porque eu não ia aceitar o meu filho ser discriminado, o meu filho ser parado em trânsito, porque também isso aí é uma falta de conscientização dos outros poderes também. Que, inclusive, eu conversei com a doutora Emília Ferraz e pedi a ela, porque quando você vai registrar um boletim de ocorrência, sempre vem aquela falácia de não existe racismo. E isso me deixa preocupado. Mas a doutora Emília me garantiu que logo, logo ela vai estar baixando uma portaria e falando sobre a diferença de racismo e injúria racial. Nós temos que colocar isso para a sociedade. Então, sobre o meu filho, que é a minha bênção, eu quero que ele siga o caminho que Deus colocar no coração dele. Christian, nosso tempo já está acabando, mas eu quero te fazer uma pergunta um tanto quanto delicada. Em algum momento, nessa sua luta de pelo menos 20 anos de militância, em algum momento você se sentiu vitimizado ou você sentiu que ali era um sacrifício que valeria a pena? André, eu já fui muito humilhado. Eu nunca falei isso. Eu já fui muito humilhado. E eu nunca me vitimizei. Já chorei no meu quarto, já chorei para os meus pais, mas eu nunca me vitimizei. Porque já existem muita gente que se autoflagela. E como é que eu vou fortalecer um negro ou uma negra que sofreu racismo se eu vou chorar junto com ele? Então o meu papel foi de me reerguer, corrigir algumas coisas, abraçar a maturidade e seguir em frente. Nós não recebemos nada por essa luta, nós constituímos inimigos, infelizmente, sem entender a nossa luta, mas eu nunca me vitimizei. Se passei por algo muito difícil na minha vida, eu agradeço a Deus por ter passado, porque me mostrou o que realmente é a causa negra e muitas pessoas que usam a causa negra para ter a coisa e não para lutar pela causa. Christian,
Eu quero agradecer de coração você ter aceito o meu convite. E em nome de toda a nossa equipe da Revista Cenário, em nome da nossa diretora-presidente Paula Litaif, dizer que o espaço está aberto sempre e que a casa é sua. Eu quero agradecer a Deus pela vida, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida da senhora Paula, pela vida de cada funcionário. E quero dizer que vocês é que são a voz das causas sociais. O que seria de nós sem a imprensa? O que seria de nós sem os espaços nos meios de comunicação? Para nós estarmos aqui, para eu estar aqui representando o Instituto Nacional, muitas pessoas morreram. E isso a história não gosta de trazer. Então eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a minha família, que sempre me apoiou, meus pais, minha esposa, aos amigos de verdade. Muito obrigado ao INAO, a todos os diretores. Que Deus nos abençoe. Amém. E a você que me acompanhou, eu te espero no próximo programa. Tchau.